E como eu tenho uma percepção de medo diferente de muitas pessoas, né? Quando eu recebi o tema, eu pensei, vou perguntar para os meus conhecidos o que é medo para eles. Então, eu coloquei na minha rede social, ali uma perguntinha, o que é medo para você? Algumas pessoas me responderam, algumas pessoas, inclusive, estão aqui, e elas me responderam algumas coisas. E, a partir disso, eu comecei a pesquisar e ir atrás da minha palestra, para eu entender um pouquinho o que é um medo para cada um. É exatamente o que eles me mandaram. Uma pessoa respondeu: eu tenho medo de morrer. Uma pessoa disse que eu não tenho medo. Não poder acompanhar o crescimento da minha filha. Era aranha, mas agora mudou, não foi minha resposta, de outra pessoa. Medo que aconteça algo ruim com os meus sobrinhos, medo de adoecer, medo de sofrer alguma violência. Hoje, meu maior medo é de acontecer algo ruim para minha filha. Engraçado ali, né? Palmeiras não levaram o Mundial esse ano. Foi a resposta de um. Mas, realmente, isso pode ser um medo na vida de muitas pessoas. De pessoas que têm fanatismo, que assistem futebol ou qualquer outra coisa. Isso pode ser um medo real na vida. Eu até coloquei realmente para a gente ver que, para algumas pessoas, pode sim ser um medo. Medo de perder a liberdade, medo de não sentir medo, isso eu achei bem interessante, e medo de relacionamento. Então, esses são alguns medos, entre todos os outros, né? Mas o principal que a gente pode notar aqui que é o medo da morte. Seja nossa, ou seja de alguém que é nosso conhecido, ou filho, ou pai, ou mãe, alguém próximo que a gente ama muito. E esse medo a gente se pergunta, eu estou numa casa espírita, eu acredito provavelmente em reencarnação, eu acredito em outras vidas, mas o medo em si não é o medo da morte. O medo é do desconhecido. Porque eu não sei o que pode acontecer com essa pessoa depois que ela morrer. Ou comigo. A gente sabe que a gente vai para algum lugar, mas exatamente o que vai acontecer a gente não sabe. Então, esse medo da morte é pelo desconhecido mesmo. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E esse medo aqui tem outros medos, maiores medos, que também entram, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo da má saúde, o medo da idade avançada, medo da morte, novamente. Mas, se a gente analisar todos esses medos ali, eles vão levar sempre para o mesmo caminho. O medo da morte. Por que eu tenho medo da pobreza? Porque eu posso passar fome, porque eu posso passar frio, porque eu posso perder minha casa, e isso tudo vai gerar o quê? Uma agressão para mim. E essa agressão para mim pode gerar o quê? Morte. Medo da crítica. Qual é o máximo da crítica? Tony, quando tu recebeu a palestra para vir lá em cima, tu ficou com medo de receber crítica? Fiquei sim, com certeza. Mas esse desafio, esse medo de vir aqui em cima, fez com que eu pesquisasse e percebesse que o medo é meu aliado também, não é só algo negativo. Então, essa crítica, ela vem para me motivar, ela vem para me fazer melhor, e veio para eu estar aqui aprendendo também. Não é só porque a gente está aqui em cima que a gente é melhor que ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que esse tema veio justamente para eu aprender a dominar esse medo que muitas vezes ele me domina. Medo de perder o amor. O amor seria o amor de pai, o amor de filho. Esse amor é a presença física. É o não ter a pessoa que a gente ama do lado, o perder ele nos gera algumas fobias, alguns medos. Tem pessoas que têm realmente pavor de perder, né? Medo da má saúde também. Com a má saúde nem sempre é o medo da morte em si, é o medo de depender de alguém. É eu estar acamado e eu ter que depender de alguém para tudo. Ou eu estar numa cama e eu entender tudo e eu não conseguir fazer, não conseguir me movimentar. Isso é um medo também muito presente. O medo da idade avançada, justamente porque, em teoria, quanto mais avançada a idade, mais perto da morte a gente está. Mas nem sempre. Não vê o exemplo da nossa rainha, 96 anos. Uma vida super vivida, ativa, em uma época totalmente diferente de hoje, uma pessoa esclarecida, e olha a vida que ela teve. Acredito que ela não tinha medo dessa idade avançada, porque ela era uma pessoa bem esclarecida. E o medo da morte, né? E no livro dos Espíritos fala sobre esse medo da morte, o medo de perder alguém.
Então, eu quero trazer aqui para vocês. Na pergunta 934, fala sobre a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Em resposta, essa causa de sofrimento atinge tanto rico como pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos ou mais acessíveis aos vossos sentidos. A gente sabe, estando numa casa espírita, que a morte ela é física. O espírito ele continua e a gente também provavelmente conseguirá sentir e ver tudo de uma maneira diferente quando a gente estiver no outro lado. A gente não sabe o que pode acontecer com a gente. Mas se a gente fizer coisas boas, se a gente conseguir melhorar aqui, então a gente com certeza conseguirá ir para um lugar legal saindo desse plano, né?